Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos aqui no templo da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, aqui em Pernambués, esse dia 9 de novembro de 2025. E hoje temos como tema da palavra que Deus trouxe aos nossos corações as escolhas. Escolhas que nós temos diariamente, escolhas que muitas vezes nós vamos ter que não vai influenciar em nada, muitas vezes escolhas do tipo da comida, escolhas entre um arroz e um macarrão, escolhas que muita gente anda preocupado, escolhas de que, por exemplo, meu cabelo deveria ser assim, você não tem o poder de escolha. Eu deveria ter o corpo assim, eu deveria ter essa parte do corpo desta maneira. Nós não escolhemos. Nós não escolhemos o sobrenome que nós carregamos. Nós não escolhemos o pai e a mãe. São coisas que muitas pessoas se preocupam por essas escolhas. Mas escolhas que não dependem de nós. Mas tem escolhas que dependem, sim, da minha decisão e da sua decisão. Escolhas como, por exemplo, o que eu vou estudar? Jovens que estão aí com os anseios em alta pela prova do Enem, pela faculdade que vai cursar, pelo tipo de curso que vai exercer, automaticamente para que depois venha trabalhar nessa área. Então, o curso, a escolha do curso, a escolha do que vai ser feito, tem uma consequência imediata, porém temporária. Mas existem escolhas que nós temos que fazer que comprometem a vida eterna. E é basicamente sobre essa escolha que nós queremos falar nesta noite. Para todos os irmãos que estão aqui e também para vocês que estão nos acompanhando pela rede da internet, Facebook, e depois essa live fica gravada no YouTube, fica gravada no Facebook da igreja e no Facebook do pastor Silas Trindade. Queridos, eu quero, sem mais delongas, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o 8. Romanos 8, do versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8, e aí a gente para. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu vou repetir esse último versículo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 30 segundos de oração. Soberano Deus, nós te glorificamos em nome de Jesus, através dessa palavra que nós acabamos de ouvir. E esta palavra é tua. Portanto, fala o Senhor e não eu.
Abençoe todos os teus filhos que aqui se encontram no templo e também os demais que estão ouvindo e vendo através dessa transmissão da internet. Seja o teu nome glorificado e repreenda toda a incredulidade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, como nós falamos na introdução, são escolhas que nós fazemos na nossa vida, escolhas mínimas, escolhas muitas vezes supérfluas. Que sabor do sorvete eu vou tomar? Se é um picolé ou se é um sorvete casquinha? Que tipo de comida eu vou comer hoje? Se é um arroz, se é um macarrão, se é um frango assado, se é um pedaço de carne, se é um peixe, se é uma lasanha? Que tipo de situação eu vou passar naqueles primeiros momentos onde eu tenho que decidir? A Bíblia fala das decisões e o texto proposto para essa noite está bem claro diante de mim e de você. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós olhamos e vamos fazer um entendimento maior sobre a palavra condenação, todas as pessoas que andam na nossa esfera civil, à margem da lei, elas são passivas a condenações. São pessoas que descumprem lei, são pessoas que descumprem, que ferem princípios que vão além daquilo que é proposto como lei na nossa vida, e pessoas também que omitem. Você pode estar me perguntando, mas se eu omitir, eu também posso ser condenado? Sim. A esfera civil fala que se alguém atropelar uma pessoa e se omitir em dar socorro, ela sofre sanções. Sanções essas de habilitação, sanções essas de apreensão do carro, do veículo e outras mais, se tiver embriagado e outras coisas mais. Apenas por omitir o socorro. E nós, entendendo que a Bíblia está cheia de orientações, nós precisamos nos ater para as decisões das nossas vidas que vão ser através das minhas escolhas. Por exemplo, Abraão e Ló. Abraão escolheu seguir a Deus. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Davi e Saul. Davi escolheu adorar a Deus, ser um servo adorador. Saul escolheu, mesmo sendo rei de Israel, ele escolheu o poder. Nós precisamos entender que a nossa vida, diariamente, nós temos que tomar decisões. Pedro e Judas, os dois negaram a Jesus. Pedro escolheu o arrependimento. Pedro se reconcilia com o Senhor. A Bíblia diz que ele chora amargamente por ter negado a Jesus. Judas escolheu o enforcamento. São escolhas que nós temos na nossa vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Você que está em casa pode acompanhar a leitura através da Bíblia. O livro de Mateus está no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13 e 14. A Bíblia diz que ali tem na nossa vida a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, o caminho é com muita dificuldade. A porta larga é espaçosa. A porta larga representa o mundo. Que tudo se pode fazer. Viver uma vida pecaminosa, sem dar satisfações a ninguém. Pessoas vivendo em adultério, pessoas vivendo na bebedice, pessoas vivendo na glutonaria, pessoas vivendo debaixo de corrupção, pessoas ganhando coisas e causas debaixo de corrupção, pessoas tendo e mantendo os seus bens que foram adquiridos através de mentiras, através de falcatruas, através de coisas que são ilícitas, mas conseguiram. Essa é a porta larga. Essa é a porta onde pode se fazer tudo. Se alguém descobrir
dá-se um jeito, paga-se uma multa, mas não querem sair da porta larga. A porta estreita é uma porta que tem uma dificuldade de se entrar. Por que tem uma dificuldade de se entrar? Porque a porta estreita não entra com pecado. A porta estreita não pode viver na prática da mentira. A porta estreita não pode viver em adultério. A porta estreita tem que se viver uma vida de santificação. Mas alguém pode estar, inclusive na internet, perguntando, mas eu conheço crentes que também erram. Claro, nós temos um advogado, que é Cristo Jesus, que na cruz derramou o seu sangue em prol disso. Por isso que o texto lido diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que eu vá fazer as coisas erradas e em seguida me esconder em Cristo. Não. O meu erro tem que ser escorrego, não a prática do meu erro. Há uma diferenciação entre o pecado na sua prática cotidiana e o pecado feito por um acidente, por um escorrego. Escorregar numa casca de banana, tomar uma topada na sua caminhada. São situações onde a pessoa pode acontecer com qualquer um. Eu não estou isentando as pessoas que tal prática têm, que tal pecado comete, que não há consequências. Todo pecado, grande ou pequeno, tem consequências. E nós precisamos pensar nisso. Por isso é importante a escolha. Por isso é importante quando nós decidimos. Nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, escolhemos a porta estreita. A porta estreita, muitas vezes, nós não vamos ter muitas coisas que muitas pessoas nesse mundo têm. Por exemplo, carro, fama, dinheiro, muito dinheiro. As conquistas que as pessoas têm uma tendência a ter, a fama, a vaidade. Pessoas que fazem pactos por aí para serem reconhecidas, para adquirirem coisas. Enquanto que uma vida cristã nos leva a uma vida à humildade, que Deus pode sim e faz prosperar muita gente, né? E nós temos que entender que o privilégio de estar em Cristo não é ter uma vida de prioridade em ganhar as coisas. O privilégio de estar em Cristo é ter o privilégio de ter uma prioridade de servir a Deus em primeiro lugar. De buscar a Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E aquilo que é acrescentado na minha vida, eu não preciso buscar. Aquilo que é acrescentado, eu não preciso acordar ansioso, preocupado por aquilo que eu tanto desejo. A Bíblia me ensina a buscar a Jesus em primeiro lugar e o seu reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos também entender, queridos, que há escolhas, como no mesmo livro de Mateus, aí no capítulo 7, no versículo 24 a 27, existe uma escolha. O próprio Jesus, palavra de Jesus, ele disse, escolha construir a sua vida sobre a rocha, que é Jesus. Porque quem constrói a sua vida, ele dá o exemplo de uma casa construída em uma areia, em um monte de areia. Tem pessoas que constroem porque é mais fácil. Construir uma casa em cima de um monte de areia é mais fácil. Mas a Bíblia diz que quando a tempestade vem, quando o vendaval vem, quando as coisas, as tempestades desse mundo acontecem, a vida que não está alicerçada em Cristo Jesus, a vida que está alicerçada muitas vezes nas coisas desse mundo, caem. As pessoas não suportam. As pessoas não me enfrentam. Por quê? Porque fez uma escolha errada. Quantas pessoas se dizem ser cristãos? Quantas pessoas se dizem estar na igreja? Mas querem aquilo, apenas o que Deus pode oferecer. Mas não querem a Deus. Quantas pessoas estão assim? Essas pessoas são as pessoas que constroem a sua vida em cima da areia. Em cima daquilo que a palavra pode ser determinada na minha vida e na sua.
As pessoas que constroem a sua vida na rocha, as pessoas se submetem a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso é construir uma vida na rocha. Isso é construir uma vida que tem a sua dependência total a Cristo Jesus. Nós acordamos pela manhã, trabalhamos, estudamos, tomamos as nossas decisões, como trabalhar, o que fazer. Contudo, Jesus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Podemos ter Jesus nas nossas vidas sem falar de religião. Podemos ter Jesus nas nossas vidas, nas nossas decisões, sem, por exemplo, falar de religião nenhuma. Como isso pode acontecer? As decisões tomadas pelo caráter. O caráter cristão vale mais do que dinheiro. O caráter cristão, caráter de pessoas que não mentem, caráter de pessoas que assim sim, não. Caráter de pessoas que não se vangloria. Caráter de pessoas que não mentem para ganhar dinheiro. Não omitem informações para ganhar dinheiro. Caráter de pessoas que falam a verdade mesmo que muitas vezes possam ter prejuízo. Talvez perca para o mundo, mas certamente está ganhando diante do Senhor. São escolhas que nós devemos fazer. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 24, se você voltar uma página aí, Mateus 6, 24 diz que nós devemos escolher a quem servir, ou a Deus ou a Mamon. Mamon é a representação ao amor ao dinheiro. Quantas as pessoas dormem preocupadas no que ganhar no dia seguinte? Quantas pessoas, está chegando o final de ano, quantas pessoas ficam alegres demais e usam o seu emocional para tomar decisões, muitas vezes porque ganhou o seu salário dobrado, o famoso 13º, entrou em férias, recebeu o APL, participação de lucro. Pessoas que tomam decisões e ficam alegres ou tristes a depender do seu bolso. Pessoas que, ao invés de escolher a Deus como seu Senhor, segundo a Bíblia, escolhem o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia fala que o grande pecado não é ter dinheiro. O grande pecado é o amor ao dinheiro. Porque uma pessoa tem o amor grande, superável o amor de Deus ao dinheiro, não é ele que tem o dinheiro, mas é o dinheiro que tem a ele. A riqueza que tem essa pessoa. Por que a riqueza tem essa pessoa? Porque o homem fez escolhas. O homem fez essa escolha. A Bíblia também fala em Mateus capítulo 25, verso 32, através dessa parábola que diz que nós temos que escolher entre sermos ovelhas ou bodes. Ovelhas são obedientes. Ovelhas não fazem barulho. Ovelhas obedecem à direção daquele homem que está tomando conta do rebanho. Ovelhas estão sempre submissas a uma palavra de ordem. Bodes são rebeldes. Bodes dão cabeçada. Bodes são insubmissos. Bode são pessoas que não obedecem, são desobedientes. Então, a escolha é feita agora. A escolha é feita nesse momento. E todos esses itens e muito mais que eu poderia tirar aqui de textos da Bíblia, poderíamos estar aqui somando a esse argumento para que eu e você venhamos a entender que as escolhas, tem algumas escolhas que não vão interferir nem no dia seguinte, mas tem escolhas que vão interferir numa vida eterna proposta pelo próprio Deus. Uma vida que Jesus, através do sacrifício sacrossanto ali na cruz, ele derramou o seu sangue. A semana passada nós pregamos sobre os 2 ladrões da cruz. E durante a semana esse texto veio martelando a minha cabeça e me fez pensar algo dentro do texto pregado a semana passada. Jesus está no meio. Um ladrão de um lado, outro ladrão do outro. Um dos ladrões se arrepende. E o Senhor Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. E eu fiquei me questionando. Por quê? Que Jesus não insistiu com o outro. Às vezes nós insistimos com pessoas que ouviu a mesma coisa que o outro,
E nós insistimos, você não quer aproveitar e tomar uma decisão como esse outro tomou? Sabe o que é que Jesus oferece àquele outro que está do lado e que não quis a salvação em Cristo Jesus? Jesus oferece para ele o silêncio. Quantas vezes nós fomos parados na rua ou na nossa casa, oferecendo a mim e a você a Jesus como Senhor e Salvador? Quantas vezes foi proposto para mim e para você uma escolha? Quantas vezes foi proposto para todos nós fazermos uma escolha que vai comprometer a vida eterna? Pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Juízo é julgamento. E o texto proposto para essa noite diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. O que é não andar mais segundo a carne? Não andam mais segundo a sua natureza humana. Não andam mais segundo aquilo que é proposto pela sua própria natureza. Não há condenação, porque em Cristo Jesus, por ele ser o nosso advogado, ele paga um preço. Preço esse que não é ouro, que não é prata, um preço de sangue. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou pelos meus pecados, ele pagou pelo seu pecado. Agora, eu tenho que fazer a escolha. Se eu quero a Jesus. E já vai uma pergunta, principalmente para você que está na internet aqui comigo. A escolha desta noite. Você quer a Jesus? Você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Muitas pessoas podem dizer assim, poxa, não é o tempo. Não é o momento. Quem sabe amanhã, é porque eu ainda vivo fazendo tal prática. A Bíblia diz que é para a gente ir até a Jesus do jeito que a gente está. Pedro negou a Jesus e negou de um nível bem pior do que o de Judas. Mas Pedro se arrependeu. E é por isso, quando nós escolhemos a Cristo Jesus, nós temos uma oportunidade de arrependimento. A escolha é feita individualmente. Eu, por exemplo, não posso escolher por ninguém. Eu não posso tomar a decisão por ninguém. A salvação, ela é individual. Existem escolhas que vão, sim, comprometer a nossa vida na eternidade. Alguém pode dizer a outro, aqui nesta terra, ainda não ouvi falar de Jesus, mas você que está ouvindo, vocês que estão ouvindo aqui no templo, não poderão dizer, porque a Bíblia está dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia também fala, no versículo 5, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. Queridos, eu não estou nem falando do diabo. Eu não estou nem falando de Satanás. Eu estou falando da minha natureza e da sua natureza como homem, como mulher, como uma pessoa que nasceu neste mundo à mercê dos desejos mundanos. Todos esses desejos chamados carnais, esses desejos segundo a minha própria natureza, esses desejos que a Bíblia vai falar no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 19, que é a prostituição, a lascívia, a imoralidade, a bebedice, a glutonaria. A Bíblia diz que contra essas coisas fazem diferença entre o homem e Deus. Isso gera pecado. E se gera pecado, automaticamente gera a morte. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Porque essa é a lei do Espírito. Essa é a lei em que Jesus na cruz morreu, derramou o seu sangue, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo. E vivo para a glória do unigênito do Pai. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero findar esta reflexão desta noite
com um texto muito propício para nós, em cima desse todo esse contexto aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Perdão, versículo de número 11 e 12. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Isso é uma carta aberta de João, que teve o privilégio de ter uma visão do futuro, daquilo que ainda vai acontecer. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sabe o que aqui significa? Tudo que nós fazemos aqui nesse mundo. Alguém pode ter uma escolha de dizer assim: eu não quero a Jesus. Eu não quero a salvação em Cristo Jesus. Alguém pode ter uma escolha e eu vou dizer, eu respeito a decisão. Posso não concordar, mas eu respeito. Porque eu tenho o exemplo do meu Jesus. O meu Jesus olhou para o outro ladrão e ofereceu a ele o silêncio. O que quis a salvação, Jesus disse, ainda hoje estará comigo. Há um texto também na Bíblia que diz que um jovem bem rico chegou diante de Jesus e disse: Mestre, o que tenho que fazer para ter a salvação? Jesus disse para ele: cumpre os mandamentos. E ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho feito. Parafraseando o que o jovem disse, se fosse nos dias de hoje, eu vou a todos os cultos, eu dou dízimo, eu dou comida aos pobres, eu participo de todas as campanhas, eu faço isso, eu faço e aconteço. Mas Jesus, olhando para o âmago da sua alma, Jesus viu que ele era muito rico. E Jesus disse para ele: venda tudo, dê aos pobres. E a Bíblia diz que o jovem deu meia volta diante de Cristo Jesus e foi embora. Sabe o que me chama a atenção desse texto? O jovem teve uma escolha. O jovem deu umas costas para Cristo. E sabe o que é que me surpreende? Jesus não foi atrás. Sabe o que é que essa palavra quer dizer para mim e para você? Hoje você tem uma escolha. Se você quer a Jesus, Ele está de braços abertos a te receber. Também com muita franqueza, pureza de coração. Se a pessoa não quer a Jesus, Ele respeita a sua decisão. Mas também Ele lava as mãos. Porque essas pessoas que não querem a Jesus, não é que eu desejo, mas é o que está escrito. Essas pessoas que não querem a Jesus serão julgadas, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Serão julgadas e serão condenadas. Por quê? Porque eu e você, que entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que não há condenação. Não tem como ter condenação. Não tem julgamento. Porque nós já fomos absorvidos em Cristo Jesus. Por isso, a escolha da porta estreita. Por isso que Abraão escolheu a Deus e não Sodoma e Gomorra. Por isso que Davi escolhe a adoração a Deus e não o poder. Por isso que as pessoas que se tornam humildes diante do Senhor dependem do Senhor e não do mundo. Por isso que a escolha que nós temos que fazer são escolhas que vão decidir e comprometer a nossa vida futura, a nossa vida na eternidade. A pergunta é, mais 2 minutos para a gente findar esta reflexão. Aonde você quer passar a eternidade? Aonde você quer morar quando esta vida aqui terminar? Todos nós partiremos dessa vida. Uns mais cedo, outros mais tarde. Alguém
pode, durante o dia de amanhã, chamar uma senha, que essa senha pode ser a sua. Olha quantas pessoas faleceram nesse temporal que teve agora no Paraná. Olha quantas pessoas morreram de ontem para hoje. Olha quantos jovens têm sido ceifados pelo mundo da criminalidade. Olha quantas pessoas têm sido mortas por apenas fumar um cigarro, por apenas ter comprometido o seu pulmão. O fumo, não está isso no meu sermão, mas o fumo, ele não só ataca o pulmão, mas ataca todos os órgãos do corpo humano, principalmente os rins e o coração. Quantas pessoas hoje têm problema de diabetes, têm problema de pressão alta? Porque são oriundas da bebida alcoólica e do cigarro. São escolhas que nós fazemos. E quando nós nos atiramos nos braços de Cristo, nós tomamos uma decisão através de uma escolha de não beber mais, de não fumar mais. Não é simplesmente porque não pode, porque faz mal. São escolhas que nós tomamos na vida. E hoje está nas suas mãos. Aonde você quer morar na eternidade? Aonde você quer passar depois que aquele grande dia chegar? A escolha está nas suas mãos. Eu escolhi a Cristo Jesus. Eu disse não à minha natureza. Eu disse não à minha vontade carnal. Eu disse não e continuo dizendo não ao mundo. E é necessário a gente fazer essa reflexão, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que Deus possa tocar no seu coração, tocar também no seu coração, você que está aqui no templo da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, que escolhas possam ser feitas para a glória de Deus. Escolhas de se derramar diante de Cristo Jesus. Dizer para Ele: Senhor, eu sou pecador. Reconheço que muitas coisas erradas eu fiz. Reconheço que andei distante da Tua presença. Reconheço também que eu só queria as Tuas promessas. Foi assim que eu orei um dia, porque eu sou filho de um pai crente. Eu sou filho de uma mãe crente. Eu nasci no lar cristão. E eu vivi a minha infância, a minha adolescência, ouvindo falar de Cristo, mas era prazeroso, porque quando eu tinha qualquer dificuldade, eu pedia a minha mãe oração, e Deus, pela sua misericórdia, atendia. Mas chegou um dia que o Senhor disse: agora sou eu e você. Eu descobri que eu era apenas criatura. E quando eu descobri que eu tinha que fazer uma escolha para que eu me tornasse filho, eu não pensei duas vezes. Diz a Bíblia que isso é uma decisão inteligente, é uma decisão com sabedoria. Tenha você, tenhamos todos nós essa decisão debaixo da inteligência, debaixo da sabedoria. Rejeite a vontade da carnalidade. Rejeite o mundo. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos de passagem. Qualquer dia, mais dias, menos dias, partiremos daqui. E a decisão para onde iremos, a escolha é feita agora. Abra sua boca e diga: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu rejeito o mundo. Eu vou fazer uma oração final. E se você quer a Jesus Cristo, aí onde você está, na tela, aqui onde vocês estão, concorde comigo e levante a sua mão, dizendo que aceita Jesus. Pai, nós estamos diante de um público onde está ouvindo a Tua palavra. Assim como eu ouvi, muitos que estão aqui ouviram e se renderam ao Senhor. Tomamos decisões de escolher a vida após a morte, escolher a vida com Deus na grande Jerusalém. Assim também eu rogo neste momento por essas pessoas que estão, meu Deus, talvez através desta tela, neste instrumento da internet, ouvindo esta oração e que foi impactado pela Tua palavra.
Que o teu Espírito é o Espírito que está aqui comigo, mas também está aqui com ele e com ela. Que o Senhor possa agora, meu Deus, através das suas escolhas, através das escolhas que as pessoas estão tomando agora em favor de Cristo Jesus, em favor de si próprio com Cristo Jesus, alcance essas vidas, Senhor. Salva, cura, liberta, tira as amarras, tira as algemas daquilo que ainda prende neste mundo. Tira, meu Deus, toda a maledicência, tira toda a imoralidade, tira tudo aquilo que não te louva, meu Deus. Estão presos ainda na mentira, na corrupção, em tudo aquilo, meu Deus, em que a carne, a natureza humana se apoderou. E é uma dificuldade, se não for o teu poder, ninguém mais consegue. Mas o poder da tua palavra, o poder do teu Espírito, possa inundar o ser de todas essas pessoas que estão ouvindo e recebendo a cura e salvação neste momento. Pai, tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você que está na internet, esse telefone aqui é um zap, pedidos de oração. Se você quiser entrar em contato conosco, sou eu mesmo que respondo todas as mensagens. Se você quiser deixar o seu nome em oculto, fique à vontade. Mas se você precisa de ajuda, aqui está um pastor humildemente que está oferecendo ajuda através de Jesus. Eu sozinho não posso fazer nada por você. Mas eu, em Cristo Jesus, através da sua palavra, temos a condição de te ajudar. Portanto, Deus abençoe, te conceda uma semana de paz e de vitória em Cristo Jesus. Abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.